Olá, bem-vindo a mais um Papo de Ciência, o podcast da Casa da Ciência. E hoje temos o prazer aqui de estar com a Isa, conversando um pouco, falando um pouco sobre a pesquisa, sobre ela, sobre a formação, conhecendo um pouco mais do que ela faz aqui no Hemocentro. Bem-vinda aqui ao Papo de Ciência. Oi, Vini, muito obrigada por me receber e me convidar para essa conversa que eu espero que seja muito legal e vocês gostem também. Bem, vamos lá. Nós estivemos aqui conversando por várias vezes, na semana de imunoterapia, tudo isso, e eu fiquei conhecendo um pouquinho a respeito da sua formação, a respeito, assim, de como você entra na ciência. Mas, contando aqui pra gente, a sua graduação, você começou essa parte aonde? Como você começa, assim, vamos dizer, na carreira científica? Então, para contextualizar, eu sou formada em biotecnologia pela Universidade Federal de Pelotas. E eu sempre gostei dessa área da saúde, principalmente, né? Apesar da biotecnologia ela abranger diversas áreas, eu sempre me interessei mais pela área da saúde. E eu sempre fui bastante curiosa, assim, de querer saber o porquê das coisas, entender, nossa, mas por que isso? Como isso acontece, né? Então foi uma verdade muito legal quando eu fiquei sabendo do curso, de que eu poderia fazer um curso que eu poderia atuar na saúde, né, que é a área que eu sempre gostei, mas não necessariamente lidar diretamente com paciente, no caso de profissões como médico, enfermeiro, ou até mesmo farmacêutico, né, enfim. Então, eu me interessei muito pelo curso por isso, porque eu poderia atuar na área da saúde, que é uma coisa que eu sempre me interessei, aliado a esse espírito de pesquisa, né? De entender o porquê das coisas, de buscar saber como as coisas acontecem. Então, a minha história na ciência começou assim. Você falou aí que começou lá pelo ensino médio, né? Teve alguma coisa que você lembra, assim, que foi um destaque, que você falou, puxa, eu gosto disso. Teve algum fato, alguma aula, algo que te, de repente, te acordou pra ciência, o bichinho da ciência te picou? Então, eu sempre gostei, assim, de disciplinas, né, de matérias, no caso, na época da escola, como ciências. E isso se aflorou bastante no ensino médio, assim, que a gente tem mais aprofundado as disciplinas, né? Durante o fundamental são coisas mais fundamentais, como o próprio nome diz, né? Mais básicas. E aí, durante o ensino médio, acho que eu tava, como eu mencionei, no segundo ano, eu tive um conteúdo um pouco mais aprofundado, um início falando um pouquinho sobre genética. E foi nesse momento que eu falei, nossa, isso é muito legal, né? E aí eu lembro que eu tive uma aula sobre biotecnologia, que a minha professora apresentou, né? De uma maneira bem básica, apresentou essa grande área da ciência, né? A biotecnologia. E foi aí que eu conheci o curso, que eu fui atrás e que eu me interessei mais e defini, assim, o que eu queria fazer. E você, assim, durante a graduação, você já começou com uma iniciação científica, ou você veio a conhecer a fundo um laboratório, mas quando estava pensando na sua pós-graduação? Então, a minha graduação foram 4 anos, né, de graduação. E eu já iniciei a iniciação científica no segundo mês de aula, no primeiro ano da faculdade. Porque eu tinha muito essa vontade de conhecer como que de fato era o curso, além das disciplinas, né? E foi muito bom, porque na universidade que eu fiz a graduação, essa possibilidade de ingressar na pesquisa, na iniciação científica, ela muito facilitada, digamos assim, né? Então, os laboratórios, eles sempre abrem seleção de estagiários, né? De alunos de iniciação científica. E os professores incentivam bastante isso. Então, eu, no segundo mês de aula, no primeiro ano da faculdade, eu entrei em uma iniciação científica, em que eu comecei a acompanhar estudos que eram com proteômica, então estudos com proteínas, mais ou menos nessa área, purificação de proteínas. Eu achava legal, mas não era muito o que eu queria, porque era numa pegada mais relacionado à planta, né, à botânica, enfim. Não era uma área que eu gostava muito, apesar de, assim, entender que seja muito legal, né, muitas pessoas gostam, não era muito o que eu gostava. E uns 3 meses depois, abriu seleção de estágio de iniciação científica para um outro laboratório, que era com cultura de células, né? De cultivo de células humanas. E câncer também, né? Então, era essa linha de pesquisa de investigação, assim, de câncer em células tumorais.
E eu fiz essa seleção, acabei sendo selecionada e desde então eu fiquei nessa iniciação científica até o final da faculdade. Então foram mais ou menos 4 anos da minha graduação que eu fiquei nessa mesma iniciação científica. Legal. E nós vemos aí essa sua vontade de trabalhar com células animais, né? Isso, gente, para quem não está acostumado, a gente tem sempre uma maior afinidade, gosta de uma coisa. Essa parte do gostar faz parte da nossa realização enquanto pesquisador, né? Você, embora goste de ter um conhecimento como um todo, né? Muitas vezes tem algo que faz assim, nossa, aquilo ali é legal, Claro. né? Você falou que é de Pelotas, né? Outro estado, um tanto quanto distante, para quem não sabe, nós estamos aqui em Ribeirão Preto, no interior do estado de São Paulo. Como que você chega até aqui? O que te levou a estar mudando de estado, vindo aqui para esse nosso calorzão do interior de São Paulo, para estar aprendendo um pouco mais sobre isso? Eu sou de Pelotas, né? Então, para quem não sabe, Pelotas é uma cidade bem ao sul do Rio Grande do Sul. E eu conheci, na verdade, o Hemocentro, né? Eu vim conhecer a USP de Ribeirão Preto no final da graduação, no meu último ano, em que eu vim fazer curso de verão aqui. Inclusive, é uma ótima oportunidade, né, para quem ainda está na graduação fazer esse tipo de curso que os programas de pós-graduação oferecem, para que a gente justamente possa conhecer diferentes programas de pós-graduação, locais de pesquisa, linhas de pesquisa, enfim. Então, esse foi o meu caso. Eu vim fazer um curso aqui oferecido pelo Hemocentro, curso de verão. E aí eu gostei muito, assim, da USP no geral, né, da estrutura que tem aqui e principalmente as linhas de pesquisa. Eu já havia feito cursos aqui também na USP, mas em outros departamentos, em que eu tinha gostado também. No entanto, quando eu conheci as linhas de pesquisa do Hemocentro, foi o que fez, assim, meu olho brilhar e eu realmente pensar, nossa, acho que seria muito legal eu me aprofundar, né, nessa área que, como eu mencionei, era algo que eu já gostava desde assim, do ensino médio, nessa área de saúde. Durante a graduação eu fiz iniciação científica nessa área também de investigação de câncer, né, de células tumorais. E aqui existe essa linha de pesquisa, né, imunoterapia, câncer, enfim. Então eu me interessei bastante e eu vim fazer mestrado aqui. Aí iniciei mestrado, em seguida eu já ingressei para o doutorado. E é assim que eu vim parar aqui. E durante a semana de imunoterapia, nós andamos conversando um pouco, aliás, sobre as suas técnicas de pesquisa, tudo, como são as ferramentas que vocês usam exatamente para estar identificando essas células cancerógenas e vendo se os tratamentos funcionam ou não funcionam. E uma técnica que a gente conversou e que me chamou muito a atenção foi a citometria de fluxo. Você poderia explicar para a gente, assim, meio que rapidinho, o que seria essa citometria de fluxo? Bom, então a citometria de fluxo é uma técnica que a gente utiliza bastante no laboratório de pesquisa, também é utilizado também em laboratórios de diagnóstico, enfim. Mas falando um pouquinho mais em relação à pesquisa, é uma técnica que particularmente eu gosto muito. E ela funciona de uma maneira que a gente consegue avaliar diversos parâmetros em um único equipamento ao mesmo tempo. Então, a gente chama de uma técnica multiparamétrica porque a gente consegue avaliar diversos parâmetros. Então, basicamente, quando a gente quer identificar algo na célula, a gente utiliza anticorpos monoclonais que vão reconhecer moléculas específicas dentro, né, na célula. Receptores específicos, ou ainda proteínas, enfim, uma infinidade de moléculas. Então, a gente utiliza esses marcadores, esses anticorpos monoclonais, que vão estar conjugados, ou seja, vão estar acoplados junto com moléculas chamadas de fluoróforos. Esses fluorófilos, dependendo da cor, né, do laser, da luz que incide sobre eles vão refletir de diversas cores diferentes. E aí, esse aparelho consegue detectar esse sinal, né, dependendo da cor que ele é excitado, que essa célula é excitada, né, esse fluoróforo, e vai conseguir, então, captar esses sinais e demonstrar isso graficamente, né, o que está acontecendo, né? A gente consegue identificar diferentes populações
utilizando essa técnica, ou saber se essa célula possui determinado receptor ou não, ou proteína, enfim, é bem diverso. Então, só para o nosso público entender bem, tem muito conceito envolvido, embora você olhando assim, é uma coisa que vendo funcionar é muito legal, né? Mas são muitos passos na história da ciência que foram ali agrupados em um único um único aparelho. Exato. Né? Então, primeiro, o que seria esse anticorpo monoclonal que você usa para marcar o que é o seu objeto de estudo? O que seria isso? O anticorpo monoclonal, ele pode ser utilizado como ferramenta na pesquisa, diagnóstico, enfim, até como terapia, né? Existem terapias. E esse anticorpo, ele reconhece um antígeno específico, ou seja, uma molécula muito específica. Então, essa interação, ela ocorre como chave e fechadura. Então, um único anticorpo reconhece um único antígeno e vice-versa. Então, é uma interação extremamente específica que auxilia, então, na detecção, na identificação de moléculas, né? De receptores, proteínas, citocinas, dependendo do que quiser avaliar. Então, o anticorpo monoclonal a gente utiliza para identificar alguma molécula em específico, que vai reconhecer apenas essa único antígeno, né? Essa única molécula. Certo, então fazendo aí uma analogia, seria assim, ó, tô vendo aquela população enorme saindo de um ônibus, aí eu vou saber que quem torce pro meu Corinthians é quem tá usando a camisa, então Exato. opa, é só aqueles lá que vão reconhecer, é uma forma que você vai usar para marcar o que você quer e de uma maneira muito precisa. Muito específica, exato. E você falou que você vai usar ele em células, tecidos, mas tipo pegando uma amostra de célula ou tem que ser algo trabalhado, eu tenho que catar essa célula e tratar de alguma forma? Eu posso tirar de um paciente ou de um animal e já passar? Como que é esse processo? Então, para que a gente consiga realizar essa técnica, essas células elas precisam estar em uma solução, né? Então, precisa estar num meio aquoso, digamos assim. Então, essas células, por exemplo, se eu retirar de um paciente, elas são retiradas do paciente, vão até o laboratório, essas células são tratadas, são feitas diversos tipos de lavagem, até que elas fiquem numa solução. Daí a gente utiliza esses anticorpos para marcar o que a gente quer identificar e aí sim passar no citômetro, né? Que é o aparelho que a gente utiliza. Então, um exemplo. Eu vou tirar uma amostra de sangue de uma pessoa, de um paciente. E eu quero identificar dentro dessa população apenas as células de defesa chamadas de linfócitos T. Então, eu vou pegar essa amostra, vou fazer os protocolos de lavagem, que já são pré-estabelecidos, e eu vou utilizar um marcador que eu já sei que é de linfócito T, que a gente chama de CD3. Então, todo linfócito T vai ter na sua superfície a molécula CD3. Então, eu vou marcar essa amostra, né? Essa amostra de sangue, que vai ter diversas células, com o anticorpo anti-CD3. Onde tem CD3 nos linfócitos, vai ocorrer essa interação, eu vou passar no citômetro e ele vai me mostrar onde que estão os linfócitos, o quanto de linfócitos que eu tenho dentro dessa amostra de sangue. O mesmo pode ser feito para hemácias, né, que são as células vermelhas do sangue, ou monócitos, enfim, dependendo do que se quer avaliar. Legal. Então, uma das principais, vamos colocar assim, a principal etapa em se trabalhar com uma ferramenta como essa é você ter um desenho experimental muito preciso, né? Porque eu vou ter que escolher a célula que eu quero, o anticorpo monoclonal que eu preciso para isso, eu vou ter que ter um meio de cultura específico, aquoso, para que aquela célula possa sobreviver e possa ali estar depois sendo avaliada, né, na hora para estar fazendo a contagem de quanto que tem daquilo que tem o interesse em saber. Seria mais ou menos isso? Isso, exatamente. É uma técnica que exige várias etapas e vários cuidados, assim. Então, a gente sempre precisa ter, como mencionei, então, esse preparo antes da amostra, né, etapas de lavagem, etapa de marcação para detecção do que a gente quer, e a etapa de passar no aparelho. E para isso a gente também precisa de amostras controles. E o que é esse controle? É eu dizer para o aparelho, olha, isso aqui é negativo. Ou seja, nessa amostra eu não tenho o meu marcador para eu passar a minha amostra que tem o marcador e o aparelho entender, conseguir diferenciar o que eu tenho e o que eu não tenho. O que é o marcador e o que não é. Então, sempre existe esse cuidado.
E você tinha comentado que o que vai estar excitando essa célula, né, esses fluoróforos, seriam lasers, mas não corre o risco, de repente, disso estar matando as células ou inviabilizando você a estudar isso, já que a gente vê tanto laser, é tão potente, corta, queima, faz de tudo? Não, são lasers específicos, né? Que não vão causar nenhum tipo de dano para a célula, apesar de que, na maioria das vezes, essas células elas vão passar nesse aparelho, a gente faz a análise e elas não são recuperadas, né? De maneira geral. Então, são lasers que são específicos para células, né? Não vão causar nenhum tipo de dano. Uma outra funcionalidade também da citometria de fluxo, que eu não havia mencionado, é que ela serve também para separar populações. Então, por exemplo, eu tenho uma população que expressa CD3, como eu dei o exemplo anterior, e uma população que não expressa. Daí, eu consigo utilizar um citômetro específico, que se chama citômetro Cell Sorter, ou seja, é um separador de células, né? Que eu consigo lá configurar o aparelho e ele vai conseguir separar. Ó, tudo que tem CD3 vai para a direita, o que não tem CD3 vai para a esquerda. E assim a gente consegue separar essas populações, recuperar e trabalhar com elas em experimentos posteriores. Então, assim, pensando a grosso modo, eu posso falar que, utilizando essa abordagem que você falou, eu poderia dizer que ele é similar a uma grande peneira, onde eu posso separar os tipos celulares de interesse e, a partir daí, fazer algum outro tipo de avaliação? Bom, a gente pode fazer essa analogia, né, utilizando a peneira como um exemplo, mas talvez não necessariamente a gente pensar numa peneira, porque particularmente quando eu penso uma separação utilizando uma peneira, eu penso uma separação por tamanho, né? E a gente pode fazer essa distinção utilizando a citometria de fluxo. No entanto, a maioria das vezes em que a gente faz separações é pela presença ou ausência de um marcador. Então, ter CD3 ou não ter CD3. Ter uma proteína X ou Y, entendeu? Então, essa separação, ela pode ocorrer de diferentes formas, assim. Ela pode, pelo que eu entendi agora que você falou, ela poderia ser por cor ou poderia ser, de repente, por ter uma atividade eletroquímica diferente de um determinado grupo de população de célula do que de outra. Isso. E por falar em questão de população de célula, nós já tivemos aqui falando sobre cultivo celular, já tivemos aqui falando sobre eletroforese, né, que também é uma forma ali de eu estar separando, né, no caso ali aquelas proteínas que eu tenho um interesse de estudo, né. O que o citômetro de fluxo ele vai ser diferente dessas outras técnicas? O que ele vai me dar como um passo além para eu estar estudando esse meu material? Bom, então assim, eu vejo a citometria como o terceiro passo, digamos, né? Então, no caso do cultivo de células, a maioria das vezes, para a gente poder preparar as células para chegar na citometria, a gente precisa ter esse conhecimento de cultivo de células. Então, para a gente poder preparar essas células, para a gente manter elas em cultura, né? Como já foi mencionado nesse outro episódio do podcast, né? Então, a citometria serve mais para análise, né? Então, a cultura de células, ela tem o seu objetivo ali de manter essas células em cultura, de expandir essas células, ou a gente utilizar elas para alguma outra finalidade. E o citômetro, ele, na verdade, vai ser mais uma análise, que pode ser para diferentes funcionalidades, né? Então, separar por a presença ou ausência de algum marcador, se expressa mais ou menos, fazer uma análise se essa célula ela possui grânulos ou não possui grânulos, enfim. O tamanho dela também a gente consegue avaliar. Então, é uma técnica um pouco mais além, assim. É uma etapa além do cultivo, por exemplo. A gente se utiliza do cultivo para o preparo, né? A manutenção dessas células até chegar na citometria. E a separação por eletroforese é uma técnica diferente, né? Que a gente, na verdade, separa coisas ainda mais menores, digamos assim, dentro da célula, né? Então, não é uma técnica diferente, assim, o princípio e tudo mais. Bem, você pegando pelo próprio nome, né, citometria de fluxo, né?
Cito, tudo bem, entendi. Célula. Metria, você acabou de falar agora. Olha, eu vou medir, eu vou quantificar a cor, eu vou fazer uma forma de quantificação que vai me dar uma separação. Mas e o fluxo? Vem da onde? O que é esse fluxo que tem até no próprio nome? Da onde que ele vem nessa história toda? Então, se chama citometria de fluxo, então justamente esse primeiro nome, né, é por conta das análises que a gente faz na célula. E o fluxo, porque dentro do aparelho, essas células, elas são sugadas de dentro do tubo em que elas estão no líquido, por isso ela precisa estar no meio aquoso. E elas passam em um fluxo de uma célula única na frente do laser. Então, vamos imaginar que o laser está aqui e as células vão passando uma a uma nesse feixe de luz, né? Nesse laser. Então, se chama fluxo por conta disso. Elas passam num fluxo hidrodinâmico dentro do aparelho, onde o laser é emitido, né? Digamos assim. E como que ela sabe que tem que passar uma a uma? Ela fala, a gente organiza a fila aí que nós estamos passando. Tem alguma, vamos dizer assim, algum truque da máquina para poder fazer esse tipo de análise? Sim, o próprio citômetro, né, o próprio equipamento, que a gente chama de citômetro, ele é confeccionado para que haja essa separação. Existem casos, né, acontece de células estarem grudadas e a gente consegue resolver isso depois na análise, mas o equipamento é feito para que elas passem uma a uma num fluxo hidrodinâmico, ou seja, num fluxo em meio aquoso, né? Pensando em toda essa particularidade, né, como esse aparelho aí, ele é especial e às vezes você tem muitos laboratórios que nem tem esse aparelho, acabam se utilizando de outros laboratórios. Quanto tempo demora até você ter um material propício para passar por essa máquina? Quer dizer, desde eu pegar a amostra até eu ter lá o resultado final da minha máquina. Isso é papum, coloquei, já saiu? Ou demora algumas horas, alguns dias? Como seria essa rotina até eu ter o resultado esperado do meu material? Bom, isso é muito variável, assim, não tem como eu te falar um tempo específico, né? Depende da análise que vai ser feita, depende qual tipo de amostra que vai ser utilizada, depende se eu tô fazendo um experimento que eu quero avaliar 24 horas, 48 horas, depende. Mas, digamos assim, avaliando o fluxo de trabalho do preparo da amostra até a aquisição, que é o momento que a gente coloca no equipamento, também é variável, né? Então, assim, se eu quero fazer uma única marcação, se eu quero fazer duas, se eu quero fazer três, depende. Normalmente, a gente faz uma marcação seguida da outra. Então, tem o tempo que a gente chama de incubação, né? O tempo de espera para que aconteça essa interação entre antígeno e anticorpo, entre a proteína, o receptor que a gente quer saber, e o anticorpo. Então, a gente sempre tem esse tempo, que pode variar de 15 minutos, meia hora, 45 minutos. Então, varia bastante. E o tempo de aquisição, normalmente é rápido. A gente coloca o tubo no aparelho, ele suga, né, esse líquido, passa por dentro dele, né? E a gente sempre tem acoplado a esse aparelho um computador. Tanto é que o citômetro, ele é composto, então, por sistemas diferentes. Então, esse sistema hidrodinâmico, digamos assim, né, que acontece esse fluxo. Tem o sistema óptico, que é composto por esses lasers, esses detectores que vão detectar, né, a fluorescência emitida, e o sistema eletrônico. Então, tudo que acontece dentro do aparelho é captado por esse sistema eletrônico e vai para um computador. Então, a gente consegue acompanhar em tempo real o que está acontecendo, o que está passando, quais células que estão aparecendo, se está marcando, se não está marcando. Então, isso a gente consegue ver em tempo real. Agora, o preparo da amostra, ele é bem variável. Gente, só lembrando aí, tá? Que quando a gente trabalha, estamos aqui falando de uma maneira geral, né? Você pode ter ali amostras que são preparadas de uma maneira bem rápida, porque são exatamente preparações mais simples, ou quando eu quero testar uma técnica, um reagente, aí eu já vou até levar a alguma maior complexidade, né? Então é por isso que a gente não pode falar, olha, 10 minutinhos, acabou tudo. Isso. Não, eu vou ter ali todo um tempo, toda uma rotina de preparo, né? No caso do seu experimento que você faz na pós-graduação, tá? Quanto tempo entre ter ali a amostra na sua mão até eu ter o resultado? Quanto mais ou menos demora? Olha, o mais rápido é cerca de 15 minutos, que é uma marcação bem simples,
que eu faço para verificar se a célula está viável ou não, ou seja, se ela está viva ou morta, e se ela tem uma proteína específica que faz parte do meu estudo. E o tempo mais prolongado, cerca de 1h30. Porque daí são várias etapas de marcação, aí, né, faz a incubação, espera 15 minutos, aí faz a lavagem. Sempre entre uma marcação e outra, a gente faz uma lavagem para tirar o excesso de anticorpo, aí faz a outra marcação, e assim vai indo. Então, digamos assim, estimando 15 minutos mais rápido e 1h30 o mais longo. Você deu aí uma visão muito legal, né, dessa sua rotina de laboratório, né? Só lembrando o pessoal de casa que ninguém é sozinho no laboratório. São várias pessoas, são vários pesquisadores ali trabalhando ao mesmo tempo, não necessariamente com as mesmas coisas, mas com materiais ali que se complementam muitas vezes os estudos, né? Mas na hora que você vai fazer essa análise, você é só o seu material ou para aproveitar, por exemplo, a máquina ou um reagente, você faz várias análises de várias pessoas no laboratório. Como que essa máquina ela tem ali o seu funcionamento? Isso depende muito do lugar. Aqui no Hemocentro, a gente tem um laboratório específico de citometria de fluxo, em que a gente tem profissionais que operam esse aparelho. Então, nós, como alunos de pós-graduação, a gente não pode operar, né? Então, a gente faz todo o preparo da amostra, faz a marcação com os anticorpos e entrega esse material para os profissionais manejarem, né? Utilizarem, manusearem o aparelho. Então, a gente sempre precisa marcar um horário, falar, olha, posso usar hoje às 10 horas? Aí a pessoa me dizer, pode, está disponível, não está disponível. E com relação à quantidade de amostras, depende também do experimento. Tem vezes que eu tenho 2 amostras, que eu só preciso saber, nessa amostra tem o meu marcador? Não, não tem. Ah, e essa? Tem, não tem. E tem vezes que são várias amostras, né? Então, que são coisas diferentes. Então, depende, assim, do dia. E como você falou, minha amostra tem um marcador, ou não tem, ou minha célula está viva, ou morreu. E aí depois? O que é feito a partir desse ponto? Você tem um marcador, é isso que eu queria saber, ou a partir daí eu vou para um outro processo, para uma outra etapa da sua pesquisa? Como eu mencionei anteriormente, tudo que acontece dentro do aparelho, a gente consegue acompanhar em tempo real no computador o que está acontecendo. Então, esse computador ele vai salvar esses dados, a gente pega esses dados, esses resultados, e a gente depois faz uma análise, a gente trata esses dados para entender o que a gente viu que aconteceu ali no citômetro. Então, muitas vezes eu só preciso saber, tem o meu marcador ou não tem. Essa resposta me satisfaz. Ou muitas vezes eu preciso saber o quanto que tem. Aí muitas vezes, nossa, eu tenho muito pouco, vou precisar repetir o que eu fiz para ver se eu consigo aumentar a presença desse marcador, ou enfim. Depende muito da análise, né? Mas na maioria das vezes a gente observa diretamente no momento, né, da análise, viu o que aconteceu, a gente pega esses dados, analisa no computador e aí define, né, muitas vezes com o orientador, o que a gente vai fazer a partir de então. Se a gente vai seguir, se aquele resultado é satisfatório, se a gente vai precisar repetir, vai precisar fazer alguma modificação ao longo do procedimento, e assim vai. Você falou, né, aqui da nossa rotina do Hemocentro, né, como é que é feito, que existe todo um laboratório que vai tomar conta desse processo, profissionais ali que vão estar ali trabalhando. Então, quer dizer, você que já veio de uma outra universidade, né, que já passou por alguns laboratórios, quer seja estagiando ou mesmo fazendo cursos, você acha que ter assim um setor responsável por isso agiliza o processo ou acaba às vezes ficando como uma etapa a mais a ser feita? Não, eu acho que o sistema que existe aqui é muito bom, porque a gente tem equipamentos de última geração e que são operados por profissionais que são extremamente qualificados, né? Então, muitas vezes, se a gente deixa esse equipamento para qualquer aluno utilizar, muitas vezes pode acontecer problemas, né? Porque acontece uma coisa aqui, outra coisa lá, a gente não sabe como resolver, então isso às vezes acaba gerando problemas no equipamento, ou às vezes até mesmo atrasando, né, o que a gente tem para fazer. Então, ter esse local, né, esse laboratório específico com equipamentos de última geração e profissionais extremamente qualificados para operar, eu acho que muitas vezes evita de ter esses problemas e muitas vezes auxilia, porque a gente tem dúvidas, às vezes, nossa, não sei se eu fiz certo, se tá bom assim, e elas também conseguem nos auxiliar, né? Falar, não, na próxima vez faz tal coisa, não é legal fazer isso, enfim. Então, eu acho que funciona de uma maneira muito eficiente.
Bem, você contando um pouco dessa sua rotina no laboratório, é até algo assim que para o público leigo, muitas vezes, né, que está acostumado a ver esses filmes de ficção científica, que de repente, assim, tá lá olhando no laboratório, muda a corzinha de um tubo de ensaio, já, uau, encontrei a cura, né? E você fala exatamente o contrário, que você vai usar esse equipamento, né, que é muito mais elaborado que um simples tubo de ensaio, e muitas vezes o resultado que vai te dar vai levar a redesenhar o seu experimento, discutir com o seu orientador, né, fazer uma nova pesquisa, uma nova análise, né? Então, assim, mostra o quanto que, na realidade, né, fora de Hollywood, quanto a ciência, ela exige dedicação, exige esforço e exige, como você falou, né? Olha, eu tenho ali profissionais capacitados que vão me ajudar a fazer a análise, eu vou ter os resultados, eu vou discutir. Então, quer dizer, é algo, a ciência, como a gente vê aqui, é algo que acaba sendo cansativo e trabalhoso, né? Eu sempre falo para todo mundo, assim, que fala, nossa, acho muito legal, né, ciência e tal, fala, nossa, eu também acho, mas assim, eu acho que a principal característica que nós, como cientistas, precisamos ter é resiliência, porque a gente lida com a frustração muito seguida, né, de maneira muito frequente, porque muitas vezes é como tu mencionou, a gente tem uma hipótese, eu acho que tal coisa, eu acho que essa proteína X tem na célula. Vou fazer todo o experimento, vou lá na citometria, putz, não tem, e agora? Né? Então, a gente precisa muitas vezes recalcular a rota, pensar, nossa, mas será que eu fiz eu preparei a amostra certo? Será que eu não deveria procurar outro marcador? Será que eu não deveria utilizar outra amostra, né, para procurar o que eu estou investigando? Então, realmente a ciência é algo muito mais profundo do que a gente vê, né, em Hollywood, digamos assim, nos filmes. Mas eu acho que é algo que vale a pena. Eu acho que é muito satisfatório, assim, a gente pensar que a gente está fazendo parte de descobertas, né, que um dia podem mudar, assim, a vida de muitas pessoas, ou descobrir algo novo que pode entrar nos livros de ciência, né? Então, eu acho que isso é muito legal. Mas, com certeza, assim, a resiliência e o fato da gente não desistir deu errado, não vou fazer mais. Não, vai ter que fazer de novo, vai ter que repetir, vai ter que recalcular a rota, vai ter que mudar a forma de pensar, mudar a pergunta, né? Então, isso faz parte, assim, diariamente da nossa rotina de pesquisadores. Você falando, eu lembrei do meu próprio orientador quando estava fazendo a minha pós-graduação e eu, todo motivado, eu falei, nossa, agora eu tenho a resposta. Ele falou, não, agora você tem mais perguntas. Exatamente. É bem assim, muitas vezes você acha que, uau, mas agora começam novas dúvidas, né? E realmente, aquilo que eu tinha dado como uma resposta originou mais, se eu não me engano, 7 ou 8 perguntas novas que eu só consegui ter porque eu tinha aquele parâmetro base, né? Não, e muitas vezes a gente parte do princípio de que a gente tem uma hipótese, uma pergunta. E aí, quando a gente vai começar a tentar responder aquela pergunta, a gente tem um resultado inesperado. Talvez diferente daquilo que a gente imaginava. Mas isso, muitas vezes, é legal também, porque abre outras perguntas ou abre uma outra possibilidade de pesquisa, né? Então, isso é muito, muito interessante mesmo. Realmente, dificilmente a gente vai dizer, nossa, agora finalizei o que eu estava procurando. Não, vão gerar novas perguntas, novos questionamentos e abrir braços, né, para que se possa pesquisar muito maiores. Então, a ciência é isso, né? É expandir horizontes, assim. Nós, as que discutimos, conhecemos um pouquinho mais, né, a respeito, né, de você, da sua formação, né, um pouco da sua pesquisa, mas no momento, né, o que você está pesquisando aqui no Hemocentro, só para a gente entender um pouquinho sobre vamos dizer assim, sobre o porquê que você está aqui agora na pós. Bom, então, eu acho que talvez para quem assistiu as nossas aulas da semana da imunoterapia fique mais fácil de entender. Falar um pouquinho, então, sobre células CAR-T, né? Células T modificadas para o combate de alguns tipos de tumores, né? Alguns tipos de câncer. Então, atualmente, o meu projeto é trabalhar com isso, né? Então, eu trabalho com uma modificação em célula T para que ela consiga, né? Essa célula T, essa célula de defesa, consiga combater células de glioblastoma. Glioblastoma é um tumor cerebral extremamente agressivo e prevalente.
Então, seria, né, é de extrema importância que a gente estude isso. E atualmente é isso, meu projeto é isso, é trabalhar com essa modificação nos linfócitos T, células de defesa, para combater, né, essas células de tumor de glioblastoma. Bem, esse seu assunto de pesquisa é um assunto aí meio complexo. A gente sabe aí que daria muitos outros podcasts até sobre isso. Nós vamos estar fazendo mais para frente um podcast convidando você e mais pessoas do seu laboratório para nós estarmos aí discutindo e aprofundando um pouquinho mais aí a respeito desse seu tema. E para estar finalizando, né, a pergunta aí que a gente sempre faz. O que a Isa hoje, que está aqui no interior do estado de São Paulo, nesse calorão, tá? Falaria para aquela Isa lá do ensino médio que acabou de ser mordida pelo bichinho da ciência. O que de ensinamento que você aprendeu em toda essa sua caminhada acadêmica você poderia transmitir para ela agora? Eu acho que, principalmente, não ter medo do desconhecido e arriscar, sabe? Ir atrás do que acredito, do que eu quero, porque, como bem mencionado, né, eu sou de uma outra cidade, de um outro estado, e por muitas vezes eu tive esse medo, esse receio de sair de casa, de sair da minha cidade, de mudar de universidade. Então, eu acho que, olhando para trás hoje, eu fico muito feliz das escolhas que eu fiz. E eu sempre falo, eu sempre incentivo as pessoas para que elas busquem coisas novas e ver coisas diferentes, conhecer pessoas diferentes, lugares diferentes, pesquisas diferentes e experimentar, sabe? Durante a graduação, a gente tem contato com muita coisa, né? Então, o meu curso mesmo é muito diverso. Eu tive contato com, sei lá, desde plantas até animais, até células humanas, até bioreatores, até cerveja, até pão, enfim. É um curso que tem muito campo, né? Então, e eu acho que experimentar é legal, sabe? Principalmente durante a graduação. Então, nossa, eu tenho curiosidade de saber como que é feito determinado bioprocesso, né? Vai lá, procura um estágio, vai saber como que é. Nossa, talvez não seja o que eu quero. Quem sabe botânica? Vai, sabe, lê sobre, pesquisa. Então, eu acho que duas coisas muito principais. Experimentar, quando a gente tem, né, essa oportunidade, que para mim, acho que a graduação é o momento principal disso. E não ter medo de desconhecido, sabe? Se joga, vai atrás, confia que se dedicando, tendo muito foco, as coisas tendem a dar certo. Legal. Muito obrigado pela participação, né? Foi um prazer tê-la aqui nessa nossa conversinha, tá? E foi um prazer imenso estar escutando você um pouquinho. Ai, muito obrigada. Eu que agradeço o convite. É sempre muito legal estar aqui. Eu tenho uma gratidão muito grande, assim, por projetos como a Casa da Ciência, porque também foram projetos, assim, que eu me identifiquei, né, e me encontrei, digamos assim, nessa área. Então, sempre que vocês tiverem algum projeto, podem me chamar.